quando você quer ser muito bom em algo, principalmente em relação à questão do digital, pela chuva de informações você começa a atirar por todo lado. Então comecei a entrar um monte de curso, mentoria, e aí eu falei assim, cara, perdi a mão, por quê? Eu tinha um custo muito alto para aprender o digital, mas ao mesmo tempo o digital não estava alimentando. Teve um belo momento que eu vi que assim, a conta, ela triscou para não fechar. Pouco tempo depois eu tinha conseguido não só os 10, mas 20 mil reais para conseguir sair. E o que mais me ajuda no resultado com o tráfego é conseguir fazer essa leitura do que os números estão dizendo, onde vai ajustar a campanha, onde ajustar a estrutura. Poxa, é o público, é o criativo, é a página. Vou dizer que 90% dos casos, quando a gente pega um infoprodutor de perpétuo, o problema não tá nem no tráfego, é na oferta. E aí começa todo um ciclo de testes ali. É o desafio, mas a engenharia também ajuda pra caramba, né? Dados é tudo, né? Ainda tem gente que quer ir no feeling. Principalmente quando a gente fala de tráfego. É bizarro isso, né? Não dá. Não dá. Fala galera, sejam bem-vindos ao KiwiCast, o podcast da KiwiFi. Eu sou o Marcelo Gualberto. Eu sou o Bruno Rodrigues. E pra quem não conhece, o KiwiCast é o podcast que traz toda semana pessoas que fazem dinheiro através do marketing digital. E se você já se perguntou se ainda vale a pena entrar no digital ou viver de tráfego, esse episódio é pra você. A gente vai falar sobre estratégia, funis perpétuos e o que realmente separa quem roda anúncio de quem constrói resultado. E o melhor, tudo isso com quem já enfrentou a dúvida, o medo de dar errado e mesmo assim fez dar certo. A nossa convidada de hoje deixou a engenharia de lado para dominar o digital. Tímida, não curtia se expor na internet, mas dominou os bastidores. E foi ali, fora dos holofotes, que ela ajudou a movimentar mais de 40 milhões de reais no digital e criou uma operação própria de múltiplos 7 dígitos. Hoje ela é uma das vozes mais afiadas quando o assunto é tráfego estratégico e funis perpétuos que realmente escalam. E Bruninha, Oi. ansiosa porque... Eu tô muito porque... Já sabemos. Sabemos, vai dar certo. Sabemos vai o dar bom. background, a lista de clientes, é uma pessoa diferente. É diferente. Se prepara porque o papo de hoje é com ela, Juliana, a mina do tráfego. Seja bem-vinda. Obrigado! Uhul. Gente, fiquem aqui até o final desse vídeo, porque a gente vai falar de funil perpétuo. E você aí que tá sofrendo com lançamentos, com a operação, com certeza vai sair um insight para você conseguir aplicar aí e ganhar muito dinheiro na internet. Very nice. Essa promessa já começou como? Gostamos desse jeito, hein? E Ju, pra gente começar com o pé direito, deixa eu te falar, 40 milhões de resultados aí no digital. Quando você olha pra trás, pra toda a sua trajetória, de que você iniciou até o que você construiu até hoje aqui nesse mercado, cara, o que você percebe que mais fez diferença pra ter esses resultados tão expressivos? Bom, para ter esses resultados, principalmente, é a questão do sistema, né? Então, aonde que a gente está fazendo, qual que é a estratégia. Conheci várias pessoas aí ao longo da jornada, pessoas que pararam ao longo do caminho, mas eu acho que para você ter resultado é você começar e ir melhorando cada passo que você dá. Então, não adianta também você começar a testar algo, desistir porque não deu certo de primeira, então... Sim, você vai ser só mais um para a estatística que não deu certo. Então, eu acredito que, assim como eu já tive algumas vezes que eu pensei em desistir do digital, eu não desisti, continuei e consegui, né, gerar todo esse tipo de resultado com os nossos clientes. E estamos aqui para abrir mais coisas para vocês. Que legal. Cara, é muito louco isso, de fato, né? Porque às vezes as pessoas, elas começam no digital com aquela ideia do imediatismo, né? Vou começar aqui porque estão me vendendo que, cara, semana que vem eu já tô recuperada aqui no dinheiro que eu investi, já tô ganhando grana, já posso sair do meu emprego, da minha estabilidade. Mas não é assim, né? Realmente é um processo. E quando você começa a ter outra cabeça, quando você começa a entender isso, muitas coisas mudam. Principalmente a questão do foco. A gente sempre fala aqui sobre foco. E ter foco é tudo. Em todo lugar que você for. Principalmente quando a gente se trata aí de trabalho, né? Como um todo. Você teve isso também? Você acha que no começo você teve essa ideia do imediatismo? Ou você foi aquela pessoa centrada de vou focar em tal estratégia? Olha, eu já sabia que não ia ser fácil, mas eu já tinha colocado uma meta de não desistir até chegar lá. Então, eu vejo, tem essa questão, sim, das pessoas acharem que é de um dia para noite. Existe um momento da minha vida, quando eu comecei lá a fazer a primeira venda, 6 horas da manhã, caiu o boleto, na época não era nem Pix, compensado, eu falei assim... Putz, agora fiquei rica. Tem esses estalos que a gente gera ali, assim, não, agora eu dominei, já vou virar e tudo mais. Mas eu fui vendo que, ao longo do tempo, que não era bem assim. E até nos primeiros meses dei aqui uma batida de cabeça em relação ao resultado, investimento, não retornar.
E aí, encontrei uma pessoa que ela falou assim... Eu, assim, nossa... Eu me senti super orgulhosa, porque eu montei um dossiê do que eu tava fazendo nas minhas campanhas como uma boa engenheira. E falei assim, olha, isso daqui não funciona, porque eu fiz isso, e não deu certo, só perdi dinheiro. Aí a pessoa me mandou um áudio bem breve, assim, falou assim, cara, tá uma bosta. Tá tudo errado. Nossa. Faz isso. Então, quando eu segui o que ele me orientou ali fazer, eu comecei a ter os primeiros resultados efetivamente. Então, meio que passou o momento de... Aquela euforia de fiz a primeira venda, vou me dar bem. Aí teve um vale ali onde, putz, só tava trocando dinheiro. E teve um momento de, aonde você está inserido, que é bem importante, da pessoa dar o direcionamento. Perfeito. Poxa, isso daqui você tá fazendo tá errado. E eu achei que eu tava... Assim, ó, Abalando. voando, assim, nossa, e eu detalhei, eu fiz isso por conta disso, isso por conta daquilo. Porque no meu antigo trabalho eu especificava requisito. Então, se uma coisa aconteceu, eu tenho que fazer isso. Aconteceu aquilo. Só que eu tava bem no início, então com o volume de informações que fica disponível, a gente acaba se confundindo, né? Então, acho que eu comecei já com consciência, obviamente, tive aquele devaneio de assim, caramba, já vai ser no início, vou ser aquela exceção, mas não foi o caso, assim, eu pensei em alguns momentos que seria, mas eu só continuei até chegar lá. Legal. Perfeito. Essa mentalidade de aprimoramento constante é o que faz as pessoas darem certo no digital. Porque acho que todas essas ofertas de enriquecer rápido, de dinheiro fácil, as pessoas não entram com a mentalidade de que, cara, vai ser uma construção, eu vou precisar melhorar, cada pessoa tá no meio da sua jornada, então não posso comparar tanto a minha com a do próximo, a pessoa que tá do meu lado, que eu tô vendo na internet. Pouco tempo atrás eu tive a oportunidade de ver a operação do Ítalo Soares, que é um player que já faturou mais de 100 milhões. Chegamos no escritório dele e ele abriu os dashboards da empresa dele. E eu olhei aqueles dashboards e eu fiquei tipo assim, cara... Oh my God. O que é isso? Era uma Power BI absurda, com tantos e tantos dados. E eu pensei, até se eu fosse abrir uma operação hoje, eu estaria muito distante disso. Mas isso seria um impeditivo para começar? Eventualmente as pessoas vão chegar lá, mas a maioria dessas pessoas não estão dispostas a fazer o esforço mental para ter paciência, disciplina, visão de longo prazo. E isso é o que faz a diferença. No digital, na verdade, só não vira quem desiste. Porque quem continua com essa mentalidade eventualmente chega lá. Nem todo mundo vai faturar os 100 milhões, mas imagina, tem tantas pessoas faturando 10, 20, 30 mil por mês que é vezes a mais do que a média do Brasil. Total. Agora, uma coisa que me pegou curioso na sua história, que você falou, como uma boa engenheira, então você veio de outro background, você já tinha uma experiência profissional e o digital te encontrou no meio desse caminho. Como é que apareceu essa oportunidade para você? Foi um anúncio, foi um amigo, você caiu de paraquedas? Conta pra gente. Então, como eu falei, né, a parte da engenharia, eu já trabalhava na indústria aeronáutica fazia 10 anos como CLT. E quando aconteceu a pandemia, eu estava conversando com uma amiga por ligação e ela começou a falar que ela já estava 2 anos estudando copy, que eu nem fazia ideia do que era. E ela falou assim, olha, você ia se dar bem com o tráfego, porque você é engenheira, você é bem prática... E aí eu fiz aquela bela da piada do tráfico, obviamente, né? Que todo mundo faz da piada. E eu fiz com isso mesmo. E ela falou assim, olha, tem alguém aqui que tá abrindo carrinho? Entra na página da pessoa, já compra e já começa a aprender o tráfego. E eu falei assim, tá, me manda a página. Aí eu abri a página, o carrinho ali tava faltando alguns dias para encerrar as inscrições. E aí eu olhei assim, 997. Aí eu falei assim, cara, eu não vou pagar R$1.000 numa coisa que eu nem sei o que é, porque eu não sabia, ela só me mandou e falou assim, compra. E eu falei assim, tava muito fora da minha realidade pagar R$1.000 pra estudar, os cursos que eu fazia eram 300, 400, R$500, era tudo mais na linha da engenharia mesmo. E aí ela insistiu ali, eu deixei esfriar. Aí até o último dia de carrinho estava eu deitada na cama, dando o último check ali no celular, no Instagram. Aí veio um anúncio de remarketing, faltam poucas horas assim para encerrar as inscrições. Aí bateu o FOMO. Eu tinha acabado, nem tinha entrado na verdade, né? Eu tinha acabado de descobrir o curso. A minha amiga que eu confiava disse que era importante, que seria uma coisa interessante para começar. E aí eu peguei no remarketing naquela escassez bruta assim de cópia. Eu falei assim, putz, bom, tem 7 dias para pedir reembolso, né? Então eu vou assinar e vou ver o que é. Se eu não gostar, vou sair. Aí eu assinei, acabei com o dia a dia por conta da engenharia ali não acessando durante o período, então eu já tinha perdido o reembolso. O que é mais comum do que vocês imaginam. Exatamente. Coloquem isso na oferta de vocês aí.
bem explícito que tem pessoas que ainda não conhecem o mercado, mas que usam isso Enfim. ali, né, um benefício para conseguir fazer as conversões. E aí eu comecei a estudar. Só que eu comecei a gostar muito de tráfego. Então, eu comecei a virar noites e noites estudando. E aí, eu falei assim, bom, eu gostei disso, dá para ganhar dinheiro. O que eu preciso? Eu preciso ganhar 10 mil reais por mês para sair da onde eu estava. Assim, vou começar. Aí, eu comecei a estudar. Então, eu estava conciliando a engenharia e o tráfego ali com os estudos, porque eu não tinha dado passo nenhum de, quero vender um curso, quero prestar serviço. Eu estava realmente só... Esponja. Esponja, exatamente. Mas eu acho que isso é uma coisa que atrapalha muitas pessoas também quando vão entrar no digital. Porque é muita informação. Então, se você não selecionar o que você vai focar, como vocês disseram, você começa a ficar perdido no que agir. Então, meio que eu entrei nessa linha e é um pouquinho da característica, eu imagino, do mercado tradicional, que você vai, estuda, para depois pensar em gerar valor, se realmente ser um especialista antes de vender o serviço, né? E aí foi essa minha entrada para o digital com tráfego e foi mais pela indicação. Eu comprei o curso sem saber o que era. Como que pode, né, cara? Exato. Olha isso. Só foi. O universo ele funciona de 2020. formas ocultas, estranhas. Que legal. Hoje estamos aqui, né? Com a mina do tráfego. Olha como Eu tudo amei esse começou. bonezinho. Inclusive, muito obrigado por esse presente. Mais uma vez. Exatamente. Nada. Mas, Ju, teve algum momento dentro dessa sua jornada já no digital que você pensou em desistir? Se sim, o que fez você Boa, Bruninha. insistir? Ainda bem que você insistiu, né? Você tá aqui agora. Mas teve isso? Você teve aí esse momento sombrio do mercado? Tive, eu acho que, assim, todo dia acontece alguma coisinha que você fala assim, nossa, eu quero jogar tudo pro alto, que eu não aguento mais isso, né? Tem as pequenas coisas. Mas foram 2 momentos bem importantes, impactantes, pra eu falar assim, putz, será que isso aqui, eu deveria estar focando nisso? Então, o primeiro momento foi quando, em 2021, eu fazia alguns lançamentos ali, já tinha uma cliente, e aí a gente tava naquele impasse, porque... eu tinha aprendido o tráfego e ela foi minha primeira cliente de lançamento. E quando a gente começou a conversar, ela me chamou, eu falei assim, olha, eu não sei fazer lançamento, mas eu sei fazer tráfego. E aí ela topou e falou assim, não, quero que você faça o lançamento. E foi um lançamento que ele batia ali 60, 70, mas nunca rompia os 6 dígitos. No primeiro lançamento, fizemos 6 em 7 e eu falei assim, opa, peraí, então quer dizer que alguma coisa de tráfego eu sei. E aí eu fiz esse lançamento, a gente ficou praticamente o ano todo lançando com ela. E a gente começou a ter o gargalo de que não escalava mais do que os 6 dígitos. E a gente tinha essa ambição já de aumentar o faturamento, até porque eu pegava a variável do lançamento também. Então era interessante para mim. E aí, em um determinado momento, a Expert quis se intrometer nas decisões do tráfego. E aí? Que é muito comum, né? Então, aí ela entrou na operação e falou, eu quero que você suba a campanha assim, assim, assim. Quando ela me deu essa orientação, eu falei, não vai funcionar. E de onde é que surgiu? Desculpa interromper, mas foi baseado em vozes da cabeça dela? Será que teve alguém que pegou e deu, olha, mas fala isso aqui? Porque é estranho, né? Você contrata uma pessoa, tá com uma pessoa que tem uma expertise específica, o expert, claro que é bom quando ele conhece da operação, mas ele vai conhecer do conteúdo dele, né? Então, quando esse tipo de coisa acontece, é bom que exista um bom relacionamento para que a gente possa chegar no meio termo, mas é muito importante que cada um saiba respeitar o seu quadrado, você não tava ali por acaso, né? Exatamente, mas essa orientação veio muito mais de uma live gratuita que ela viu no Instagram de um player. Olha isso. Que trouxe para ela a informação que o custo por lead deveria ser X, não poderia ser mais do que isso. E aí eu disse para ela, olha, se for a X, a gente não vai conseguir converter o que a gente está convertendo. E ela insistiu que tinha que ser daquela maneira. E aí chegou num nível de detalhe que ela falou como que queria que a campanha fosse subida. E aí eu falei que não ia dar certo. Ela falou assim, não, mas eu que vou comprar o risco, o orçamento é meu, então eu preciso que você siga a minha orientação. Eu com um ódio assim enorme, eu falei assim, puxa, tá, beleza, vou subir. Só que isso já era no finalzinho da noite. E como eu ainda estava no CLT, eu tinha 7h20 da manhã para puxar ali um ritual da empresa, que era eu como uma líder do time, ia puxar, abrir a câmera, falava com as pessoas e tudo mais. Assim, cara, vou ter que virar a noite para subir essas campanhas aqui. Porque até o jeito que ela queria que subisse era um jeito, assim, muito estranho, que dava um trabalho de 10 vezes do que subir uma campanha simples que daria o resultado para ela.
Cara, aquele dia foi o primeiro dia que eu subi a campanha chorando, cara. Nossa. Que eu falei assim, eu tenho uma carreira de sucesso, sou engenheira, já tô na parte da liderança, conquistei tudo antes do que eu tinha colocado como prazo de alcançar. Não faz sentido, eu vou largar tudo. Esse foi o primeiro momento, assim, que eu quase desisti. E aí tem a questão, né, que eu virei a noite fazendo e tudo mais, e pensei em desistir, mas dormi, no outro dia acordei e fiz as mesmas coisas. Dorme que amanhã é outro dia, menina. Exatamente, isso é muito bom. Quando você estiver num momento, assim, de inflexão, vou desistir, cara, dorme, no outro dia você acorda e faz a mesma coisa. Se precisar ajustar alguma coisa, ajusta, né? Não insista em algo que já pode estar errado ali na direção. E o segundo momento foi alguns meses depois, talvez uns 6 meses, que... Por conta disso, demiti a cliente. A gente, na verdade, entrou num acordo que a parceria não estava sendo bacana para as duas. E aí, eu comecei o ano sem cliente em 2022. E aí, nisso, eu falei assim, eu preciso colocar uma data. Então, eu tinha o foco ali na minha única coisa, que era até setembro faturar R$10.000 por mês. E aí, eu comecei o ano sem cliente, peguei uma cliente aqui, um cliente ali, mas não pagava as contas ali. E, no fundo, eu acho que quando você quer ser muito bom em algo, principalmente em relação à questão do digital, pela chuva de informações, você começa a atirar por todo lado. Então, comecei a entrar um monte de curso, mentoria, e aí eu falei assim, cara, perdi a mão. Por quê? Eu tinha um custo muito alto para aprender o digital, mas, ao mesmo tempo, o digital não estava alimentando. Então, eu comecei a tirar o dinheiro da engenharia para custear. E aí, isso começou a ser uma bola de neve. Teve um belo momento que eu vi que, assim, a conta... Ela triscou para não fechar. Caraca. Assim, realmente, assim, tô no vermelho, minhas economias já foram, e pegando cartão e pagando com o outro e tudo mais. E aquele dia, assim, veio de novo a mesma coisa. Cara, eu tô numa profissão hoje num mercado da indústria muito bom. As pessoas com a minha idade não faturam, né? Não ganham o que eu ganho. Eu tenho uma boa visibilidade na empresa, progressão de carreira. E aí veio o questionamento de novo. Aí foi a segunda vez que eu chorei, assim, com as do digital. Mas foi a mesma coisa. Chorei, dormi, no outro dia acordei, fiz as mesmas coisas e pouco tempo depois, isso foi mais ou menos em abril de 22, pouco tempo depois eu tinha conseguido não só os 10, mas R$20.000 para conseguir sair. Então, foi essa questão da insistência. Não, peraí, eu vou dar mais um voto aqui. E eu tenho uma questão minha que, assim... Eu não largo algo se eu achar que eu não fiz tudo. Okay. Legal, então, isso. eu sabia Vai que tinha algo que eu tinha que fazer. Mas eu não sabia se isso ia demorar muito ou não. Mas naquele momento eu precisava que desse certo muito rápido. Então, foi mais ou menos esses 2 momentos ali que, pra mim, foram cruciais de, assim... Poxa, eu iria parar, mas eu insisti pra chegar. Legal. E você vê, né, como a mentalidade segura a pessoa, né? A sua mentalidade de ir até o fim, fazer tudo o que tem que ser feito, foi o que te manteve ali. Para outra pessoa que talvez não tenha essa percepção de, eu tenho tempo, eu posso entregar um pouquinho mais, ela para no caminho. Ela vai culpar o mercado, vai culpar o mentor, vai culpar o conteúdo, mas não entende que é sempre ela, a autorresponsabilidade. A pessoa que escolhe ter sucesso é a pessoa que escolhe fracassar, né? Que bom que você escolheu seguir. Agora, você passou por um período interessante que muitas pessoas no digital passam e talvez muitas pessoas que estão acompanhando a gente também passam, que é essa transição de carreira, né? É aquela coisa, eu não quero queimar minhas pontes, eu quero fazer uma transição mais saudável, mais macia, e aí você passa por aquele período onde você tem de lidar, né? Um malabarismo, um pouco do seu trabalho presencial ali, CLT, um pouco do empreendedorismo. No seu caso, como é que foi conciliar essas duas bolas aí que você tava jogando, né? Legal. Terrível. Burnout! Nossa senhora, foi muito tenso. Assim, trabalhava 7 dias por semana, dormia poucas horas por dia ali, acabando com a saúde. Vou aproveitar aqui para agradecer, minha esposa está aqui me apoiando, né? Que ela foi o meu ponto firme aí durante esse tempo. A minha família também, na época eu morava com os meus pais. E, era aquela questão. Eu tava na reunião e eu nem lembrava que eu tinha que almoçar. Aí, do nada, ela chegava com um prato de comida. Cara, você precisa comer, fecha a câmera. Aí, fechava a câmera, fazendo reunião, comendo, assim, porque tava fazendo várias coisas ali ao mesmo tempo. Então, essa questão de conciliar, não tem muito que conciliar. Você acaba abdicando do tempo de lazer, o tempo de descanso, da sua saúde. No meu caso,
Eu recomendo, não recomendo, mas foi necessário. Foi a forma que eu soube conduzir ali, apesar de ter formas até mais saudáveis. Mas eu acho que eu sou uma pessoa assim, eu sou uma pessoa intensa, assim, de... Peraí, eu quero isso aqui, eu vou fazer... Não vou parar. Não vou me distrair. Eu preciso fazer isso até o final e até dar certo essa questão. Então, acho que a conciliação... ela é muito mais uma questão de você fazer de uma forma que você aguente o processo. Porque também não adianta você se matar e levar 2 meses ali, ter o burnout da vida e parar, assim, desistir. Acho que se você precisar demorar 2, 3, 4 vezes mais de tempo para chegar lá, mas que você consiga manter essa constância, é muito melhor do que colocar uma intensidade que você vai vai paralisar, assim, pra executar. Total. Perfeito. Ju, eu acredito que muitas pessoas que estão nesse início olham, sei lá, agora entrando aqui dentro da sua especialidade, tráfego, falando sobre essa parte de estratégia e tudo mais, veem, por exemplo, o gerenciador só como um lugar onde você aperta o botão e as coisas vão. Eu já fui essa pessoa quando eu tentei ali, no meu começo, fazer um drop. Eu achava que era isso. Quem nunca, não é mesmo? Mas quando você entende ali de um todo, você percebe que você tem que ter outro tipo de visão, né? Quando o negócio vai crescendo, você percebe que você tem que entender de um todo. Hoje, com todo esse seu conhecimento de 5 anos de mercado, como estrategista, gestora de tráfego, o que você percebe que diferencia alguém que só executa tráfego de alguém que, cara, tá ali pensando em estratégia de verdade? Então, é muito curioso essa parte, porque o tráfego, depois que você sobe a campanha, ele começa, né? Então, existem os gestores de tráfego que sobem a campanha e falam, cliente, campanha subiu, e existem as pessoas que realmente vão definir os próximos passos do mercado, que é o que o tráfego tá me dizendo? Perfeito. O que o tráfego tá colocando ali de gargalo que eu preciso ajustar? Se você quer encher uma banheira, você não pode encher a banheira com o ralo aberto. Então, no tráfego é a mesma coisa. Se você tá vendendo um perpétuo da vida, poxa, aonde as pessoas estão parando nesse funil de perpétuo para você ajustar esse parafuso? Para você fechar esse ralo e, efetivamente, a banheira encher. Então, a grande diferença é essa. Existem pessoas que sobem o tráfego e se dá por... fiz o meu trabalho, e as pessoas que realmente estão conseguindo resultado, que é subir, mas olha só, a página não tá boa. Subir, mas olha só, esse criativo tá muito ruim, olha esse CTR. Então, esses questionamentos é importante ser feito, porque senão, assim, rasgar dinheiro, né? Tem que ter essa visão estratégica também dentro de um negócio, quando você pensa num todo, né? Exatamente. Legal. Precisa. Quando você vai criar uma estratégia do zero, né? Pensando não só na sua expertise como gestora de tráfego, mas como estrategista digital, uma pessoa que já tem mão em todos os campos do mercado. O que é que você olha primeiro? Você está olhando para produto, para oferta, para funil? Onde é que está a sua mente para, tipo, ok, chegou um cliente novo, eu vou desenvolver uma estratégia do zero com você. Como é o seu processo, Ju? Primeiro, eu busco entender o que o produto resolve, né? Então, chegou um cliente novo, eu olho para o produto dele, entendo quem que é o cliente ideal para ele e vejo se realmente faz sentido vender para essas pessoas. Porque existem muitos experts, diga-se de passagem, que querem produzir um produto da cabeça e que não é necessariamente o que as pessoas estão buscando. E esse é o pior cliente que eu posso ter. Porque se ele não está disposto a fazer algo que realmente vai mudar a vida da pessoa que está do outro lado ali, o tráfego só vai ser um custo para ele. Então, se ele, primeiro, chegou para a gente aqui, a gente tem uma liberdade de entender melhor o produto, entender para quem ele quer vender, e se faz sentido, esse é um primeiro checkpoint que a gente faz. Ok, agora, alinhado o produto com a questão do que ele resolve, e quanto essa pessoa que vai ter essa solução, ela poderia pagar, ela está disposta a pagar. Porque eu vejo algumas pessoas no mercado que elas pensam assim, olha, eu vou fazer um lançamento e aí eu só quero pessoas que ganham 10 mil reais para comprar o meu produto. Mas não necessariamente a pessoa que já fatura 10 mil reais, ela está disposta a pagar aquele valor para a solução. Às vezes uma pessoa que fatura 7, ela tem assim, não, peraí, eu pagaria para ter isso daqui, mais do que a pessoa que fatura 10. Então, acho que essas nuances são bem importantes para a gente entender esse match em relação ao produto e a questão da oferta em si para a estratégia. Alinhar esses 2 pontos, aí sim, assim, tá, beleza, quanto de investimento eu tenho? Porque não adianta eu fazer uma estratégia mirabolosa e a pessoa não ter o recurso financeiro. Então, acho que um grande superpoder é adaptar a estratégia ao quanto o meu cliente tem de recurso.
Porque eu já tive pessoas que, vou para a estratégia do fulano de tal, ciclano de tal, e você vê a pessoa não tem o recurso financeiro disponível ali para fazer aquilo. Então, acho que a questão de adaptar a estratégia, o orçamento é bem importante nessa linha. Então, a questão do produto, o cliente e o orçamento, eles ajudam muito nessa questão da estratégia de tráfego para isso. Perfeito. Ótimo. Pensando em encurtar o caminho de um iniciante, que outros erros você vê que essa galera comete nessa questão do pensar estratégico? O que eles andam cometendo que eles podem parar agora de fazer? Primeiro é a questão de ficar olhando só para o quadrado de tráfego. Ok. Porque a partir do momento que você subiu a campanha e você não souber dizer aonde ajustar e ajudar o cliente a resolver, você não vai ter uma recorrência desse cliente. Então, eu acho que a preocupação com o recurso financeiro do cliente é muito importante. Se você não vê o dinheiro do cliente sendo seu cliente, você não deveria ter esse cliente. Você não deveria estar prestando esse serviço, porque é uma responsabilidade muito grande. Então, você tem que estar comprometido em dar o resultado e orientar, assim, poxa, cliente, você falou aqui para subir um perpétuo, mas com investimento eu acho que faz mais sentido fazer um meteórico para você. Porque aí você tem mais margem e aí a gente consegue colocar mais pessoas, depois você procura essas pessoas no X1 do que só mandar para a página. Então, acho que parar de ficar no tráfego, olhar com bons olhos ali o que o cliente está trazendo e sinalizar. Olha, não é para esse caminho que a gente precisa ir. Vamos ajustar tal coisa? Vamos fazer isso? E aí é um pouco da questão de... mas isso daí não é só o estrategista que faz? Mas se você, como o tráfego, não der resultado, você vai sair do projeto, né? Você vai ser convidado a se retirar. Então, acho que é essa questão realmente de se preocupar e não ser só um subidor de campanha. Olhar realmente a estrutura como um todo, ver se faz sentido, sinalizar ali o que precisa ajustar ou não, que aí eu acho que essa parceria realmente é bem importante. E um segundo fato que eu gostaria de colocar é que uma coisa que a gente se preocupa muito, no começo era menos, mas não porque eu não ligava para isso, mas era menos porque eu tinha que pagar a conta, né? Então, eu acredito que quando você busca um cliente que não só te faz um Pix para pagar suas contas, e você busca um cliente onde você contribui com ele para ele ter o resultado ali, gerar resultado para os alunos dele, eu acho que isso entra numa energia / resultado que as coisas vão acontecendo bem. Agora, você pegar um cliente que trouxe um produto, você não acredita no produto, já sabe que não vai dar certo, por que continuar? Por que aceitar essa parceria? E eu já tive alguns momentos que as parcerias erradas, eu tenho certeza que fizeram com que meu caminho fosse mais longo. Caramba. Mas, ao mesmo tempo, eu aprendi também nesses pontos, né? Então, acho que parar de vez de aceitar qualquer coisa e realmente ter um olhar de, poxa, eu vou entrar nesse produto para realmente fazer a diferença ali para os alunos e ter isso como seu resultado também. Perfeito. E começar hoje como um prestador de serviço olhando para o tráfego é uma porta de entrada incrível para o digital, né? Nossa. É uma Exato. oportunidade. Você não tem caixa e tudo mais para você conseguir ali alavancar, pelo menos, né? Sim. Agora, aproveitando suas especialidades, eu queria falar um pouco de perpétuo. A gente sabe que hoje o funil perpétuo é o objetivo de muitas pessoas no digital, porque ele traz uma previsibilidade de caixa, né? Ajustes que você pode fazer durante o processo, que um lançamento não traz. Então, são modelos diferentes de vender, cada um tem seus benefícios e suas desvantagens. Podem trabalhar juntos, sim, não precisa ser uma guerra. Mas a gente queria dar um foco um pouco no perpétuo, porque a gente sabe que é onde você se destaca. E eu já queria começar perguntando: como é que foi o seu processo de dominar os funis perpétuos? Inclusive, para quem caiu aqui de paraquedas e nunca ouviu falar disso, o que é um funil perpétuo? Já? Show de bola. Bom, o Perpétuo, ele é um produto que está disponível para compra todos os dias. Então, a grande diferença comparando ao lançamento lançamento, ele abre o carrinho num dia e fecha depois de X dias. 1 semana, 5 dias, depende da estratégia. O Perpétuo, não. Então, eu costumo associar a questão do Perpétuo o velho exemplo também, né? Da questão de uma mãe que tem uma criança ali, um bebê recém-nascido, que está com dificuldade de fazer o bebê dormir. Você acha que ela vai esperar o tempo do lançamento para abrir o carrinho, a venda realmente ali para resolver? Ou se você tiver esse produto disponível agora, você vai conseguir comprar e resolver isso o mais rápido possível? Então, essa é a analogia em relação ao perpétuo versus lançamento. E aí, eu esqueci a pergunta. A pergunta é: como é que foi o seu processo para entender e dominar o funil perpétuo? Porque Boa.
Pra quem não caiu de paraquedas e conhece um pouquinho, vai pensar, cara, se eu subir uma campanha e botar ela pra 30 dias, eu tiver um produto e tiver um criativo, eu tenho um funil perpétuo. Mas não é só sobre isso, né? Então como é que foi o seu processo de entender que não era só sobre isso? Na verdade, eu comecei como afiliada. Então, em 2020, eu comecei as primeiras campanhas ali e era a forma mais fácil de ter uma estrutura onde eu testava ali e descobria na hora. Eu tinha até receio de lançamento, que eu assim, cara, eu vou colocar essa grana para ir saber se ia dar certo, né? Então, veio um pouquinho disso, da questão da segurança, de poder ajustando o carro ao longo do andar ali. E a questão de me especializar no perpétuo foi a questão realmente de buscar mentores. Então, um dos meus mentores que, quando eu comecei na questão de afiliado, foi o Misha Menezes. E aí, poxa, é um cara sensacional, eu tô no mastermind dele também, é uma pessoa super querida, os sócios deles também, a gente é bem próximo. E aí, eu precisava de ter esse acompanhamento mais de perto. E na época, eles tinham um produto que tinha... alguns suportes presenciais. Presenciais não, alguns suportes online, 3 vezes por semana. Então, eu falava com um na segunda-feira, ajustava a campanha, falava com o outro na quarta-feira, ajustava a campanha e falava com o outro na sexta. Então, foi esse o meu processo. Eu comecei já rodando porque era mais fácil testar e ajustar. E aí, eu fui buscando mentores que me ajudassem a ter esse resultado mais rápido. Aí, ao longo do tempo, né, principalmente nessa questão do perpétuo, fui do lançamento, aí comecei a ter clientes de perpétuo efetivamente, e aí me apaixonei também, porque a questão do requisito, para mim, principalmente porque eu era da engenharia, assim, cara, se tá acontecendo A, e eu preciso fazer B. Então, isso estava muito claro para mim. No lançamento, não tinha muito o que ajustar. Então, nessa linha da questão do perpétuo de aprofundar, era realmente essa minha preferência, buscar esses mentores. E o perpétuo em si, você vai começando a entender o ritmo dele rodando. Não é só assistir o curso e fazer exatamente o curso, sabe? Eu percebo também que o feeling ele começa a aguçar mais conforme o tanto de orçamento que você vai investindo. Então, faz um bom tempo que eu não conto, mas provavelmente já deve ter rodado ali uns 20 milhões de reais, algo assim. E agora nem sou eu mais que faço a gestão das campanhas, já tem um time que faz. Mas eu fui absorvendo mais conhecimento rodando. Legal. Então, partiu da questão do 1v0 de conhecimento e hoje chegou até o momento de eu contribuir também dentro de uma das palestras que eu já fiz no Mastermind, já abri um pouco da operação, estratégias que a gente faz para a escala, para o perpétuo e tudo mais. Então, foi uma contribuição, né? Eu comecei aprendendo e hoje eu também contribuo, né? Perfeito. Que legal. Nisso de você absorver rodando, o que você aprendeu, que você foi fazendo na prática? Se você pudesse trazer pra gente. Tá. Bom, na questão do tráfego em si, eu acho que os números. Então, a questão que eu falei de valorizar o orçamento do cliente. Às vezes, quando a gente roda o orçamento ali e não dá certo, eu já descobri o que eu não posso fazer, o caminho para não ir. Perfeito. Eu acho que esse é um ponto. E o que mais me ajuda no resultado com o tráfego é conseguir fazer essa leitura do que os números estão dizendo em relação onde vai ajustar a campanha, onde ajustar a estrutura. Legal. Poxa, é o público, é o criativo, é a página. Muitas vezes, assim, vou dizer que 90% dos casos, quando a gente pega um infoprodutor de perpétuo, o problema não está nem no tráfego, é na oferta. E aí a gente faz um alinhamento. Olha, eu vi todas as campanhas, tem os ajustes sim, mas eu preciso que você foque em ajustar a sua oferta. E aí começa todo um ciclo de testes ali. Então, esse carinho, esse cuidado de realmente interpretar é o desafio, mas a engenharia também ajuda pra caramba, né? Dados é tudo, né? Ainda tem gente que quer ir no feeling. Principalmente Nossa. quando a gente fala de tráfego. É bizarro isso, né? Não dá. Não dá. Quando a gente fala de funil perpétuo, muitas pessoas associam com o funil de oferta direta, que é uma coisa muito simples, assim, né? O criativo para a página de venda que vai pro checkout, você tem ali um orçamento diário e a pessoa fala, pô, temos aqui o funil perpétuo. Mas não é só esse o funil perpétuo. Esse não é o único funil perpétuo existente. Sim. Porém, falando desse funil, que talvez seja o mais tradicionalzão de todos, ainda funciona funil de oferta direta em pleno 2025? Ou hoje é necessário aquecer uma audiência antes de poder apresentar o produto? Como é que você enxerga isso hoje? Você gosta de uma polêmica? Olha lá, a gente joga. Olha,
Assim, a gente faz o funil de oferta direta, funciona muito bem. Eu acredito muito na questão de que depende muito do expert. Então, se a pessoa não tem dinheiro para fazer uma criação de audiência, por que você vai insistir em fazer isso com tráfego pago? Vai fazer uma criação de conteúdo, uma produção de conteúdo, usa o orgânico ao seu favor. Quando tem um recurso mais limitado, a oferta direta ela vai resolver. E eu vou dizer, é a minha favorita, inclusive. Uhum. Eu prefiro a oferta direta, a gente já rodou desde produtos de R$19,90 para fazer 7 dígitos mês, com produtos desse ticket, até o ticket de 5 mil com oferta direta. Incrível. Mas qual que é a questão? E aí é um ponto de alerta. Não é que o tráfego vai fazer tudo sozinho. Existe uma estrutura dentro disso. Então, se eu tenho um produto maior, R$5.000, eu não vou colocar a página de vendas de checkout direto. Eu vou capturar esse lead, vou deixar um comercial ali para conversar. Ah, mas deixa de ser o direto. Não necessariamente, porque você tem que aproveitar o máximo do seu orçamento ali, o que o seu cliente também está disponível para investimento. Então, funciona, é o meu favorito, eu gosto muito do tráfego direto. Acho que é uma das estratégias assim, que a gente mais já rodou investimentos até hoje. E a questão de criação da audiência, eu acho que é muito mais médio e longo prazo. Uhum. Ela é muito importante, inclusive é uma das coisas que se destaca em relação aos experts que conseguem um volume de vendas maior. Mas, ao mesmo tempo, cada expert tem que se adaptar à sua realidade. Não é todo mundo que tem esse orçamento para investir. Nessa questão de orçamento, eu lembro que ontem, a caminho do hotel, você falou, um conhecido meu tava querendo começar o tráfego investindo, sei lá, R$300 no mês. O que você considera, de fato, assim, um orçamento interessante para conseguir ter aquela folga, também não correr riscos, para iniciar com o tráfego? Então, aí entra naquela linha. O que você vai vender, para quem você vai vender e esse orçamento tá alinhado, né? Então, assim, poxa, com 350 que era o caso, eu vou rodar um crescimento de perfil e vou esperar ali, alinhar com o cliente, né? Que ele tenha os CTAs dentro do Instagram dela. Então, poxa, olha, produz stories todos os dias, produz os conteúdos no feed, seja intencional no que você quer que as pessoas que estão chegando façam. E é nessa linha que a gente vai. Mas, assim, eu tenho uma preferência, e é um ponto que é basicamente algo que está bem alinhado lá na empresa, que menos do que 3 mil a gente não faz sentido rodar. Não porque é a questão que não dá certo, isso é um ponto importante. Mas é porque a pessoa vai ter o custo com a nossa empresa e vai rodar uma coisa que é mínima. Então, assim, eu acho que... não desmerecendo, mas acho que é mais o ponto de ser saudável pro cliente. Perfeito. E assim, com toda essa sua experiência como gestora de tráfego, é sempre interessante quando a gente tem a oportunidade de conversar com o gestor, porque a gente tenta entrar um pouco na mente dele, sabe? Pra tentar entender, desmistificar algumas coisas, pra levar pra galera isso. Porque com certeza deve ser alguma dúvida da galera que tá iniciando no mercado. O que o gestor de tráfego pensa na hora de criar uma campanha? Pra onde vai sua cabeça? Como é? O que ele deveria pensar, né? Perfeito. Porque é difícil, né? Tem gente que recebe os criativos do cliente e não sabe como começar. É verdade. Então, quando a gente recebe a demanda, a gente precisa entender qual que é a meta do cliente. Porque isso vai direcionar bastante em relação à estrutura de campanha, distribuição do orçamento e até mesmo se sugerir para o cliente se precisa ajustar alguma coisa na estratégia em si. Mas o que a gente leva em consideração? Qual que é a meta dele? Quanto que eu vou investir por dia? Qual que é o número de campanhas que vai ser saudável? Então, para venda, por exemplo, um produto de R$100. O CPA ideal é 50. Ok, o CPA ideal é o quanto eu estou disposto a pagar para ter uma venda. E, ok, tem esses R$50 aqui. Eu não vou colocar R$6 numa campanha, porque eu preciso dar um orçamento adequado para aquela campanha me dar uma conversão. Então, eu sempre busco isso. Qual que é o CPA ideal, qual que é o orçamento que eu tenho, e eu aloco esse orçamento do CPA ideal dentro da campanha. E aí tem alguns pontos, né? Esse é o cenário ideal. Quando eu não tenho esse cenário ideal, por exemplo, no exemplo de R$50, se eu não tenho R$50 para investir numa campanha só, eu vou começar dividindo por 2. Então, ó, se eu tenho não tenho R$50, eu tenho 25,
Se eu não tenho R$50, eu divido por 2, vou ter 2 de 25 ali e vou começar a rodar, porque às vezes é o número de criativos que o cliente me mandou. Não vai dar para colocar tudo numa mesma campanha. Perfeito. Então, numa linha, de uma forma resumida para a galera conseguir absorver, o ticket do produto, eu vou dividir por 2, é algo que eu gosto de usar no valor de orçamento da campanha. Não tenho esse orçamento, eu vou dividindo por 2 até ter uma distribuição interessante ali, mas eu evito também ficar pulverizando bastante, porque quando eu tenho várias campanhas com orçamento reduzido, então vamos dar um exemplo aqui, eu tenho 5 campanhas de R$10, eu vou levar mais tempo para ter uma conversão nessa campanha. Justo. Então, eu gosto mais de centralizar o orçamento em menos campanhas para dar mais informação para o Facebook e ele conseguir trazer mais informações para a gente. Agora, uma pergunta super genuína. Eu tenho uma amiga que ela tá começando ali, dando os primeiros passos do tráfego, e ela tinha desativado a campanha dela e ativou de novo. Isso tem problema? Ou não tem nada a ver? Porque também já recebi um produtor que ele falou assim, cara, eu já percebi os melhores horários que tem compradores. Então, da tal horário, eu desativo a campanha. Só que na minha cabeça, isso reduziria todo o empenho ali, o desempenho que ela tava tendo, sabe? Né? A inteligência. Sim. Só que ele falou, cara, isso não tem nada a ver. Realmente não tem nada a ver. Vamos lá, fontes, vozes da cabeça. Mais polêmica. A polêmica 2. Mas, A gente tá aqui pra isso, né? Perfeito. Também. Bom, o que eu acredito, né? Eu não gosto de desligar as campanhas. Então, isso é uma característica minha. Ok. Tá? E principalmente quando... Nossa, aí a gente fica muito chateado lá. Porque quando, às vezes, o cartão bloqueia debitar o orçamento ali, né? Ao pagar o boleto da conta de anúncios e a campanha para. Esse é o pior dos mundos. Pior até que desligar a campanha. Porque é quando ela volta uma lástima. Então, assim, na nossa visão, isso tem impacto. É claro que depende também do tamanho. Então, existem players que... investi R$50 mil no dia. Poxa, eu vou desligar. Não vou deixar o negócio rodando ali. Então, existe essa relação. Eu prefiro até diminuir o orçamento do que desligar a campanha. então vai de melhor. operação para operação, não é uma regra. E outra, eu já vi comportamentos diferentes dependendo da conta de anúncio. Olha isso. Então, existe campanhas que, se eu desligar numa conta, não interfere nada e reativar depois. Mas existe uma outra conta de anúncios que se eu desativar, minha filha... Já era, perdeu tudo. Eu sei que isso é loucura, mas é real, cara. Existem BMs e BMs, é uma pena que é assim, mas é assim, cara. Não tem um padrão, né? O que acontece? Por quê? Às vezes a mesma pessoa tem 3 BMs diferentes e cada uma performa de um jeito. Não era pra ser assim, era pra gente ter uma linearidade um pouco maior, mas não é o que nós temos. Exato. Agora, a gente sabe que gestão de tráfego não é só sobre apertar botão. Na verdade, os melhores gestores de tráfego são aqueles que conseguem ter uma leitura por trás das métricas. São pessoas que têm um método. No seu caso, você segue um padrão de organização de campanhas, uma forma corretinha que você faz. Por quê? Quando a gente não conhece o gerenciador, a gente bate o olho naquele negócio, é um bicho de 7 cabeças. Só que para uma pessoa que está familiarizada, que tem um método de fazer, é um paraíso, né? Porque você está tudo organizadinho, toda uma forma de escrever, muda tudo. Você tem isso, uma forma de organizar? Se sim, como é? Legal. Sim, como diria o mestre Sobral, né? A organização da ROI. Então, lá a gente tem o padrão de colocar o nome da empresa, qual que é o objetivo da campanha, se é ABO, se é CBO, se é uma campanha de teste, se é uma campanha de escala. A gente coloca tudo isso no nome da campanha para a gente se organizar. E, além dessa questão da organização do nome da campanha, a gente também usa, inclusive é uma planilha que a gente tem na empresa, que eu tenho lá. Campanhas de vendas, qual que é o meu funil? Então, eu vou colocar o CTR, o número de cliques, o connect rate, taxa de finalização de compra, todas essas informações do funil de perpétuo mesmo. Então, eles precisam, quando entram numa conta, colocar essa organização nas colunas também. Porque não adianta falar, subir a campanha. Beleza, mas a página está com algum problema? Ela está veloz para a gente garantir que o orçamento do cliente está sendo bem utilizado? Então, acho que esse é um ponto bem importante. Além da nomenclatura, a organização para você fazer a leitura de uma forma mais fácil dentro do gerenciador. Perfeito. legal. E uma vez que uma campanha está performando, como é o seu processo ali de escala? Você vai duplicando, aumenta o orçamento? Como funciona e dá mais certo ali para você? Isso é outra coisa que depende do cliente, né? Ok. Por Mas- quê, né? Por quê? A gente vai ter que perguntar pro Meta. Trazer o Mark aqui, tio Mark. Tio Vamos, Deus, Zuki. desmistifica aqui para nós. Isso. Bom, o que eu prefiro? Principalmente em relação à escala, eu já tô entendendo que o funil já está otimizado. O que é o funil?
o processo que o cliente passa para fazer a compra. Então, se o cliente vê o anúncio, vai para a página, depois para o checkout para efetivamente comprar, esse é o meu funil. Perfeito. Então, eu olho cada uma dessas métricas e eu considero que elas estão boas para não tentar encher ali a banheira com o ralo aberto. Porque isso é uma das coisas que as pessoas erram também. Ah, agora tem que investir R$500 de um dia para o outro, né? Estou investindo 50, vou investir R$500. Mas o funil está otimizado? Se eu colocar mais investimento numa coisa que não está otimizada, vai rasgar o dinheiro do cliente. Para a gente escalar, eu quando já está nessa fase já de otimização, eu prefiro fazer duplicação. Então, eu mantenho a que está funcionando e aí eu duplico para uma próxima campanha e vou aumentando o orçamento nessa próxima campanha. E dependendo de como for, normalmente eu tenho uma linha da seguinte maneira. Eu tenho uma campanha que está com o público A funcionando. Então, eu vou duplicar ali a campanha e seguir com a mesma estrutura, mesmo até com os criativos que já estão desativados ali. Esse é um primeiro viés. Às vezes funciona, às vezes não. Isso é uma coisa do meta também para ajudar a gente a entender. Mas aí, qual que é a minha segunda linha? Eu crio uma próxima campanha e coloco 4 vezes o mesmo público. Então, esse público A que deu certo da primeira vez, eu coloco ele várias vezes ali com os criativos que mais performaram. Legal. Então, a minha principal escala realmente é duplicar ali. Quando eu vejo que as coisas estão estabilizadas, eu vou aumentando gradativamente os orçamentos também. Mas essa questão de mudar no que está funcionando ali, eu evito de imediato. A menos que não dá tempo. Sim. Já, a gente já conhece a conta do cliente e a conta do cliente já entende que dá para investir mais ali. A gente já faz. Legal, perfeito. Muito boa clareza. Inclusive, eu queria dar um passo atrás. Você foi num ponto aí que eu acho que é muito legal a gente tocar. Todo mundo sonha em escalar. Todo mundo quer escalar, poder botar dinheiro e ver aquele dinheiro sendo impresso do outro lado. Mas a verdade é que não adianta você escalar se você não está com o seu funil otimizado. E muitas pessoas não fazem ideia como é que você faz uma otimização de funil. Elas não sabem que através das métricas do gerenciador, elas vão ter vários dados que elas podem utilizar para otimizar esse funil. Então, às vezes, a gente fala, mas o que é que eu posso entender com o meu CTR, o meu CPM, o que é que ele está me contando? Não são só números, eles contam uma história. Então, você poderia trazer para a gente o que é que essas métricas nos ensinam sobre o funil para que essas pessoas possam aprender a otimizar para posteriormente escalar com essa estrutura que você trouxe? Legal. Perfeito, sim, claro. Bom, no funil de perpétuo, a gente tem uma estratégia de olhar literalmente qual que é o processo, as etapas que a pessoa está passando para compra. Então, a gente olha principalmente o CTR acima de 1%. Então, o CTR é uma das coisas que varia bastante de nicho para nicho. Mas depois do CTR, a gente olha o Connect Rate. Então, o Connect Rate acima de 80 é um Connect Rate bacana. Assim, abaixo que isso ali é o 75 e tudo mais. Aí, quando tá com esse problema também de Connect Rate menor do que esses números, a gente sempre olha a hospedagem, a gente olha também a questão de otimização da página, porque às vezes colocou muitos elementos visuais e acaba sobrecarregando ainda. Dobra. Exatamente. A narrativa do criativo com a página de vendas ali, a headline, que é o principal texto ali para oferta. Então, o Connect Rate, depois que as pessoas já estão na página, o próximo passo que eu quero que elas deem é clicar para comprar, que a gente chama de finalização de compra. Então, eu olho essa taxa de finalização de compra, que é a relação de quem clicou para comprar efetivamente, dividido pelo número de pessoas que foram até a página. Ok, já tenho esse número, para a gente aqui é no mínimo 20%. Abaixo de 20% das pessoas que foram para a página clicando para comprar, a gente acha que tem que ajustar a copy da página ali de vendas, seja estrutura ou alguma imagem e tudo mais. Então, no caso, o IC tem que estar 20%. Não, é a taxa de finalização de compra. Ah, de finalização, ok. Ok. Então, o IC é o valor, assim, de quantas pessoas clicaram para comprar. E aí, a taxa é, assim, esse número dividido pelas pessoas que realmente... Aí é uma pegadinha, né?
existe uma métrica chamada visualizações de página de destino, né? Então, é essa métrica que a gente usa para calcular essa taxa. Perfeito. Então, essa taxa é pelo menos 20%. Depois que a pessoa clica comprar e vai para o checkout, a gente tem ali entre 20% a 50%. Então, quando um produto está no começo, a gente aceita 20% de conversão desse checkout, que é o número de pessoas ali que realmente compraram, dividido pela, aí sim, o número de finalizações de compra. Quando o produto já está mais maduro, a gente já sabe que essa taxa chega mais próximo de 50%. Por quê? Já alterou o banner, já trocou ali a questão do... Às vezes, uma coisa, isso é muito interessante, a gente já trocou o nome do produto para fazer sentido. O nome do produto era uma coisa que estava quebrando a conversão dessa última etapa do funil. Olha isso. Então, acho que essas coisinhas que a gente vai ajustando. Então, em linhas gerais, CTR acima de 1%, Connect Rate acima de 80%, taxa de finalização de compra ali acima de 20% e conversão do checkout acima de 20% também. Perfeito. Incrível. Cara, que diferença faz conversar com alguém que realmente está no jogo, né, Marcelo? Eu anotei tudo aqui. Eu tava vendo você anotando. Cara, claro, esses dados são importantíssimos. Muito legal. Legal muito mesmo. bom ter essa clareza, né? É diferente, né? Você tem uma didática muito boa, então traz a clareza em tudo que você tá falando. Inclusive, esse podcast foi muito bom, mas deixa eu te dizer, não terminamos, tá? Só tô trazendo aqui um mistério, porque temos o quê, Marcelo? Nós temos o nosso bate-bola, jogo rápido agora. Como é que ele vai funcionar? A gente vai te jogar algumas perguntas velozes e você responde na mesma moeda, com uma palavra ou, no máximo, uma frase. Topa? Tá. Tem que topar, né? Eu falo topa, mas... Não tem o que fazer, né? Você não vai embora. Não topa. Não tem como dizer, não vou responder. Exato. Vai ter que ir. Vambora, então. Ó, vou começar, Marcelo. Vai, se você pudesse falar algo pra todo lead que abandonou o carrinho, o que você diria? Vambora. Vai valer a pena. Vale a pena. Se o seu perpétuo tivesse uma trilha sonora, qual música tocaria quando a campanha escala? Quando a campanha escala, puxa, eu tocaria Rihanna. Oh, qual da Rihanna? Putz, consegue várias, pensar? todas. São todas boas, Todas né? Rihanna. Justíssimo. Um botão que você queria que existisse no gerenciador de anúncios, tem? Um botão? Poxa, encontrar o público certo, sim. Oh, nossa, essa aí, hein? Uma coisa que ninguém te contou sobre empreender no digital e você aprendeu na prática. Que empreender não é pra todo mundo. Perfeito. É verdade. Qual seria o título do livro que resume a sua trajetória até aqui? A única coisa. Interessante. E pra finalizar com chave de ouro, um café agora. Com qual pessoa do digital? Quem você chamaria? Putz! Essa é boa, Qualquer uma. Qualquer uma? Caramba. É porque eu não posso falar muitas palavras, né? Vocês me pegaram. Com quem que eu falaria? Eu... Não sei. Eu tenho os nomes na cabeça. Você tem nomes na cabeça? Eu tenho. Eu tenho. Vou jogar a Isabela Latti. Joga. Você, o Érico Rocha? Joga os três? Ó, seria pra mim o Érico Rocha, o Pedro Sobral ou o Alex Hormozzi. Caramba. Esses três são pessoas que eu adoraria tomar um café e bater um papo. É porque eu tive já a grata, né, a possibilidade de falar com as pessoas que foram os meus mentores, estar perto deles. Que legal e aí, isso. acho que eu já tenho isso já bem já preenchido, tomou café né? demais. Ou então tá faltando ambição, né? Ambição, vou pensar e depois Jeff Walker. Depois você volta aqui, então depois responde. eu volto, olha só, vai ter que convidar de novo. Olha lá, podcast pra já achamos a brecha. Já achou a brecha. Bruninha, quais seriam as suas pessoas que você gostaria de tomar café? A Isabela Matti, com certeza, eu tomaria café com ela. Sabia que você ia falar ela, você gosta da Eu gosto muito dela, inclusive, meu sonho, né? Por favor. Mas, ó, ela passou, apesar da última pergunta, ela tá devendo pra gente pro próximo. Ela passou. Vamos preparar, Não vai dar pra escapar na próxima, hein? Não vai dar. bom. Não vai dar pra escapar. Mas olha só, Gil, pra agora sim a gente finalizar esse podcast com chave de ouro. Se você tivesse aqueles 15, 30 segundos, vamos botar assim, pra mandar um áudio pra alguém que tá começando no digital hoje, o que você diria pra essa pessoa? Eu diria... Nossa, vocês estão profundos agora, né? A gente é reflexivo. Não, você vê, a gente entrou no carro hoje, você já sentiu como é que ia ser a pedrada. Olha, o que eu diria pra essa pessoa que tá começando no digital é pra ela entender se ela tá fazendo o que realmente precisa ser feito pra chegar lá. E se a resposta for sim, continua. Se a resposta for não, você vai buscar as pessoas que vão te ajudar a entender e ter a clareza do que precisa ser feito pra você chegar lá. E se em algum momento você tecnicamente já souber tudo, busque as respostas nas suas crenças limitantes. Caramba. Então, entenda as suas Forte. crenças limitantes
e faça o que precisa ser feito para quebrar elas e chegar no resultado que você está buscando. Perfeito. Que legal. Aí foi finalização com chave de ouro. Foi demais. Compensei. Falou da Dava gente. até pra botar um Pensou. CTA nesse Foi final. profundo. Botar um CTA nesse final, convertir esse pai. Poxa. Qual a sua crença limitante, Deus? Mas Fica olha aqui e só. Descubra. Boa. Ó, podcast incrível. Mas e aí, Marcelo, o que a gente tem agora? Agora nós temos presentes, nós temos Uau. mimos pra você. Mas... E Pra não só pra Vitória. você, mas pra mim também, que tá Olha ali. aí, ó. Uhul! Olha lá. Que Faltou o isso? bonezinho, hein? Eu acho. Verdade, na próxima, quem sabe, hein? lindo. Esse presente é pra agradecer a sua presença, de você ter compartilhado tanto conteúdo de extremo valor com a gente. Muito obrigado. Tenho certeza que esse conteúdo tem um potencial pra transformar a vida e a operação de muitas pessoas que vão querer continuar te acompanhando após esse episódio. Então já deixa aí suas redes sociais pra eles te seguirem. Boa. Vai Fechado. aparecer na telinha. Vai aparecer na telinha? @Mina do Tráfego. Uhul! Show de bola. Se você ainda não segue, a hora é essa. E Por Bruninha, favor. pra quem ficou com a gente até o final desse episódio maravilhoso, o que é que a gente tem que fazer agora? Me conta. Kiwi Lovers que ficaram aqui até o final, que eu tenho certeza absoluta que vocês ficaram. Já deixem aquele super like, comentem aqui os insights valiosíssimos que vocês pegaram com a nossa queridíssima Juliana, a mina do tráfico. Comentário, eu sei que sim. Depois de comentário, já deixa aquele super like. Eu já falei sobre isso, eu me perdi aqui agora. E ativa o sininho pra vocês não ficarem de fora de nenhum novo episódio que sair aqui do KiwiCast. E aquele ponto bem importante que vocês já sabem, mas bora lá, ô Marcelo. Aonde a gente se vê? A gente se vê no próximo KiwiCast. É um compromisso que nós tivemos lá. Bye! Valeu! Tchau.